O DEGERTS é um departamento riquíssimo, importante, incorpora tecnologia, absorve método, tenta compreender e premiar as experiências exitosas de estruturação da força de trabalho, de organização de carreira, de intervenção do ponto de vista do modelo de análise da presença e do exercício da oferta, mas carece de mais recursos. Por exemplo, o DEGERTS tinha um orçamento de 25 milhões de reais, dentro do orçamento da Secretaria que era de 700. Ora, por que eu faço esse debate? Por que a saúde da família acontecer no Brasil? Porque tem financiamento federal. Vamos ser honestos nesse debate. Por que o Mais Médico aconteceu? Porque tem financiamento federal. Não é que os municípios não participem, pelo contrário, a conta deles é altíssima. Mas essa indução em parceria na área de recursos humanos é fundamental para construir uma política de plotagem e provimento profissional. Ou se tem parceria e a União tem que entrar como parceiro nesse campo, ou não se acontece. Por isso que a complexidade das profissões todas é algo extremamente importante. E eu digo isso pela própria profissão médica, que eu sou médico. E a medicina tem 54 especialidades e 53 ou 54 áreas de atuação. Então tem 107 formas de ser médico. Imagina você pegar um modelo remuneratório de construção de carreira que organiza uma rede assistencial que tem que contemplar 107 formas de atuar, com suas especificidades de número de formação, porque a gente pode, por mais que tenha a clareza do debate, não há de se comparar a remuneração de um neurocirurgião, de um hemodinamicista com um pediatra. E são médicos. Então, essa complexidade, ela evidentemente existe. Pensar um modelo que comporte isso, que organize isso numa base territorial do tamanho do Brasil, com 5.565 unidades autônomas de 27 estados, o processo de autonomia federativa, o Sistema Único de Saúde, o modelo de financiamento, a organização do território, a presença de profissionais, a ausência de input de dados qualificada para pensar a organização dessa base de profissionais no território brasileiro, o seu modelo remuneratório, a sua qualificação profissional, o seu modelo formativo, a sua experiência de trabalho e a sua organização enquanto rede, enquanto carreira. É algo de uma complexidade imensa, é uma tarefa para milhares de mãos e para muito tempo. Só que não há que o Estado ficar mais, de uma certa forma, calado diante dessa necessidade e diante dessa construção e dessa possibilidade de intervenção. Então, eu penso que esses espaços de articulação, eles são fundamentais e tem que ser pensado de maneira articulada com todos os departamentos da Secretaria, com os conselhos de classe, com as sociedades de especialidade. É importante que elas participem, com as entidades representativas dos profissionais, com os sindicatos. Isso não é uma tarefa só do governo. Agora, é preciso que tenha, de fato, parceria. É preciso que tenha, de fato, inteligência emocional, é preciso que tenha uma qualificação não ideológica, com um matiz não ideológico do debate, é preciso ter honestidade intelectual nesse debate, para que se possa produzir uma equação parceira, comum, necessária à população brasileira. Não dá mais para a gente achar que tem um sistema de saúde que, apesar de todos os dados do SUS, que eu sempre dizia lá ao ministro Padilha que o SUS é um milagre brasileiro, porque é uma política magnânima, é uma política fraterna, uma política ofertada dentro de um contexto de uma sociedade desigual, capitalista, que tem iniquidades mil, mas que tem a possibilidade de ofertar 2 bilhões de procedimentos, cerca de 2 milhões e 400 mil partos, 45 mil cirurgias cardíacas, o segundo maior calendário vacinal do mundo, o maior programa de transplantes público do mundo, 87% do tratamento de câncer, 92% do tratamento de hemodiálise são públicos. Portanto, o Brasil tem dados dos seus temas que são muito abrangentes, que nos deixam muito emocionados. Agora, é evidente que precisa melhorar o processo de financiamento, organizar o seu provimento de profissionais, estruturar a equação federativa, garantir uma base regional hierarquizada da assistência, perceber uma carteira nacional de serviço que seja real, um processo de incorporação de tecnologia que tenha uma base racional do ponto de vista da evidência clínica, que possa diminuir o fenômeno da judicialização e organizar essa oferta de assistência com a carteira nacional de ações e serviços implantada no território, hierarquizada, regionalizada e qualificada do ponto de vista da necessidade, tendo a centralidade do usuário.
e não a plotagem histórica de procedimento e de equipamento e de remuneração por procedimento, como é a lógica do SUS herdada do antigo INAMPS. Esses processos qualificatórios do sistema são necessários. E aí tem dados do sistema público de saúde. Do sistema de saúde são importantes. Sei lá, a última década, nós, entre as áreas da população economicamente ativa, o setor saúde foi um dos que mais cresceu. Cresceu de maneira significativa. Tem dados do IPE, estudos do IPE mostrando isso. O setor saúde tem pesquisas que mostram que 1 metro quadrado construído de um hospital emprega mais gente do que 1 metro quadrado de um shopping center, da construção civil. Então, o setor saúde ele é dependente de gente. Ele precisa de qualificar o seu espaço de intervenção humano. Até porque a agregação de tecnologia em saúde, ela não significa, na hora que você faz automatização de serviço na indústria, no trabalho, no comércio, no setor bancário, foram 800 mil vagas no setor bancário em uma década pela automatização bancária. Na saúde é diferente, agregou uma máquina, agrega gente. Não tem máquina que você entra de baixo, aperta um botão e sai do outro lado com um laudo na mão. É gente para cuidar de gente. É preciso ter esse conceito muito forte. E é preciso que isso seja feito sem copo cheio, sem copo vazio, dando oportunidade a essa juventude para que ela possa se qualificar e atender a população brasileira no território nacional de forma adequada, dentro de suas necessidades, com um modelo remuneratório atrativo, que garanta a resposta ao seu esforço intelectual de formação, que dê capacidade de progredir, ter um processo de educação permanente agregado ao espaço de ascensão na carreira, que melhore o exercício profissional, que tenha acesso a uma planta de base de dados de evidência científica para melhor tomada de decisão no aspecto assistencial, que qualifique, evidentemente, essa intervenção. Nós não podemos mais frustrar uma parte da juventude que se forma e que não tem emprego e, ao mesmo tempo, frustrar e maltratar uma parte da população que necessita de serviço e não tem, porque, em princípio, não tem profissional. Então, a Secretaria ela cumpre um papel importante. Eu acho que o DGETS ele tinha um processo histórico estruturado. Eu acho que o DEPREPS veio a agregar os dois departamentos um processo, um olhar muito mais forte, muito mais evidente sobre essas necessidades do sistema. E precisa realmente melhorar o modelo de financiamento dos recursos humanos em saúde e estruturar essa intervenção do departamento. Sem isso, você vai ficar concebendo, compreendendo, agregando tecnologia, mas desempoderado para explicitar a intervenção, que foi um pouco o que a gente viu. Com 25 milhões de orçamento no DGETS, você não consegue estruturar a intervenção de regulação do ponto de vista do trabalho profissional em saúde num país do tamanho do Brasil. No máximo, você vai fazer algumas análises de expectativa de algumas estruturas, premiar iniciativas importantes, organizar a base de dados da Mesa Nacional de Negociação que explicita metodologias e diretrizes estratégicas, é óbvio, para o sistema, mas você não consegue ter intervenções. A gente pensou com o pessoal da DGETS, algumas experiências importantes, por exemplo, induzir alguns estados com recursos para a implantação de modelos de organização desses clusters de base estadual para a atenção básica. O tempo foi curto, o processo político também de eleições municipais, eleições estaduais, complica isso no Brasil. A cada 2 anos você muda um gestor, ou no estado, ou no município, ou na União. E isso cria uma confusão até a tomada de decisão e a compreensão do espaço de intervenção por parte do gestor que está entrando, do que está saindo, para você construir essa equação federativa brasileira. Isso também é outro fator de complexidade, não tem como se discutir que não. Na hora que a gente colocou recursos para os estados, para as secretarias estaduais em conjunto com o município, fazendo essas experiências de cluster, para pensar modelos de carreira de base estadual com financiamento articulado, isso acabou se perdendo no tempo por conta de todo esse conjunto de dificuldades. Então, eram essas aí as minhas palavras, eu acho que falei muito, mas não tem como não abordar a intervenção pensando no que foi feito e pensando muito mais finalmente nesses aspectos cruciais da gestão do trabalho e da educação em saúde no Brasil.